Porque ninguém fala sobre uma sensação que não aparece nas estatísticas, mas que tipo mora no fundo do peito da nossa geração. É uma espécie de zumbido baixo, constante, uma pressa que não tem nome, uma ansiedade que não tem um rosto definido. É a sensação de estar perpetuamente um passo atrás de onde a gente deveria estar. Eu sei que você conhece. É aquele pensamento que te assalta numa sexta-feira à noite, enquanto você rola o feed do Instagram ou do TikTok. É a pergunta silenciosa que paira no almoço da família. É a conta que a gente faz na cabeça quando um amigo anuncia uma conquista, um noivado, uma promoção, uma viagem. A gente sorri, parabeniza, e isso é verdadeiro. Mas lá dentro, bem lá no fundo, uma calculadora invisível começa a computar a distância entre a vida dele e a nossa. E o resultado é sempre negativo. Pensa comigo. Parece que todos nós fomos jogados no meio de uma maratona que a gente não se inscreveu para correr. A gente não sabe exatamente onde é a largada. Não nos deram o mapa do percurso, mas a gente sente, com cada fibra do nosso ser, a pressão para a gente correr. Correr mais rápido e não ficar para trás. A gente olha para o lado e vê pessoas que parecem saber para onde estão indo. Elas parecem mais rápidas, mais preparadas e com o tênis certo. E a gente se esforça, a gente sua, a gente cansa, mas a gente corre sem saber qual é o nosso destino. E a linha de chegada, onde é que ela fica? Essa é a parte mais cruel. A linha de chegada, ela não existe. Ela é uma miragem, literalmente. Uma montagem, um Frankenstein de expectativas que a gente mesmo construiu. Ela é a carreira de sucesso meteórica do seu primo, misturada com o casamento dos sonhos da sua amiga do colégio, com o corpo sarado daquele influencer, com a paz de espírito do seu professor de yoga, com a viagem para a Ásia do seu colega de trabalho. É uma colagem de melhores momentos alheios. Um ideal impossível, porque ele é feito de pedaços de vidas diferentes, vividas em contextos diferentes, por pessoas diferentes. E a gente, na nossa ingenuidade, acha que é possível ser todos eles ao mesmo tempo. Então, o problema não é que a gente é lento, velho. O problema não é a sua velocidade ou a sua dedicação. O problema é que a gente está correndo em direção a um fantasma. E por definição, é impossível alcançar um fantasma. Por isso, a sensação de atraso da gente nunca passa. A linha de chegada se move cada vez que a gente se aproxima dela. Porque sempre aparece uma nova foto no Instagram, uma nova conquista de alguém pra gente adicionar nessa colagem inalcançável. Mas fica a pergunta, né? Se a linha de chegada não é real, por que a gente sente a distância para ela com tanta precisão? Se o mapa tá em branco, como é que a gente sabe que tá atrasado? A resposta é muito simples. É porque, mesmo sem um mapa oficial, a gente arrumou um jeito de se medir. Um instrumento de navegação que a gente usa o tempo todo, de forma quase inconsciente. Meio que uma régua. Uma régua que a gente usa para medir o nosso valor e o nosso progresso e que está completamente e dolorosamente quebrada. Mas vamos falar dessa régua. Essa ferramenta que a gente usa para medir o nosso progresso, o nome técnico dela é autocomparação. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. E véi, vamos ser justos, né? A comparação em si não é um demônio. É um instinto humano mesmo, uma ferramenta de sobrevivência. Nossos ancestrais se comparavam para aprender. Eles pensavam tipo, ele comeu aquela fruta e passou mal, então eu não vou comer. Ou ela caçou daquele jeito e teve sucesso, vou tentar da mesma forma. Era um mecanismo de aprendizado social, limitado ao nosso pequeno círculo, à nossa tribo. O problema é que a nossa tribo hoje tem 8 bilhões de pessoas. E a régua, que era para ser uma ferramenta simples de aprendizado, virou um instrumento de tortura, né? Ela tá quebrada. E ela tá quebrada por alguns motivos específicos. E o primeiro defeito é a unidade de medida. Ela é uma completa mentira. A gente mede a nossa vida inteira com os bastidores, os dias ruins, a conta bancária no vermelho, a louça suja na pia, a dúvida existencial às 3 da manhã, com a vitrine dos outros. A gente compara o nosso making-off bruto e sem cortes com o trailer editado da vida de alguém. É meio que assim. É o nosso pijama de segunda-feira contra o terno da foto do LinkedIn. É a nossa briga de casal contra a foto de aniversário de namoro postada com um textão. É uma medição desonesta, né? A gente tem que falar a verdade. É como comparar centímetros com quilômetros e se sentir pequeno por isso.
O segundo defeito é que a escala é infinita e manipulada. Antigamente você se comparava com as 100 pessoas da sua vila. Hoje o algoritmo das redes sociais não te compara com teu vizinho. Ele pega a sua régua e a estica até o infinito. Ele te mostra 0,01% mais bem sucedido, mais bonito, mais viajado e mais perfeito do planeta inteiro. E ele faz isso de propósito, porque essa comparação te gera um desconforto, uma sensação de que falta algo. E essa sensação te mantém ali, rolando o feed e procurando uma solução, uma nova versão de si mesmo para comprar. A regra não é sua, velho. Ela é uma ferramenta de engajamento desenhada para te fazer sentir insuficiente. O terceiro defeito é que ela só mede uma dimensão. Uma régua mede o que, mas nunca o como. Você vê a promoção, mas não vê as noites de ansiedade. Você vê a viagem, mas não vê a dívida no cartão de crédito. Você vê o corpo sarado, mas não vê a disformia corporal e a relação conturbada com a comida. A gente compara a nossa realidade 3D, cheia de contexto, nuances e complexidade, com uma imagem 2D, chapada sem profundidade nenhuma. E o que acontece quando você tenta construir qualquer coisa, uma casa, um projeto, a sua autoestima, usando uma régua com a unidade de medida errada, com a escala distorcida e que só mede uma dimensão. O resultado é sempre torto, sempre instável e sempre prestes a desmoronar. É exatamente assim que o nosso mapa da vida fica completamente distorcido. A gente começa a navegar na direção de nortes que não são reais, perseguindo miragens criadas pela medição defeituosa dessa régua quebrada. E o uso constante dessa ferramenta não gera só um mapa errado, ele meio que alimenta uma máquina. Ele é como um combustível que liga e mantém funcionando o motor mais barulhento e cansativo da nossa mente. Mas beleza, a régua tá na mão, você tá rolando feed, ou numa conversa, ou só perdido nos seus próprios pensamentos. E é aí que vem o gatilho. Um post, uma foto, uma notícia. Seu cérebro, no piloto automático, pega a régua da comparação e faz a medição. Ele conseguiu e eu não. Ela está lá e eu tô aqui. A vida dele parece tão mais fácil. Nesse exato instante, a medição gera um resultado. E o resultado é quase sempre o mesmo. Um sentimento de insuficiência, uma sensação de que falta algo em você, de que você não é bom o bastante e de que você está errado de alguma forma. Essa sensação de insuficiência é uma faísca. Ela dá partida no motor que todos nós temos, que é o motor da ansiedade. Pensa na ansiedade como uma máquina tipo barulhenta e quente no centro do teu peito. A comparação é o combustível. A sensação de ser menos é a ignição. E uma vez que esse motor liga, ele começa a operar num ciclo vicioso, tá ligado? Que se autoalimenta de forma quase perfeita. Tipo assim, velho. Preste atenção. Primeiro, o ciclo começa com a comparação, né? Como a gente viu. Você usa a régua quebrada. Segundo, isso gera o sentimento de insuficiência. Você se sente atrás, menor e inadequado. O terceiro, a insuficiência aciona o medo. E que medo é esse? É o medo primitivo. O medo de ser deixado para trás pela tribo. O medo de ser irrelevante, o medo de não ser amado ou aceito. Esse medo, essa apreensão sobre o futuro, é a ansiedade na sua forma mais pura, tá ligado? O motor ligou. Ele tá roncando, vibrando e esquentando. E aqui vem a parte mais traiçoeira. Com o motor da ansiedade ligado, gerando esse desconforto, essa angústia, o que o nosso cérebro instintivamente faz? Ele tenta resolver o problema. Ele precisa de mais informação para entender como sair dessa situação. Ele precisa se acalmar. E onde ele busca essa informação, ele volta para a mesma régua que te colocou aqui. Ele te faz rolar mais ainda o feed para ver se acha alguém que tá pior que você, para te dar meio que um alívio temporário, ou te fazer stalkear uma pessoa que te causou a comparação para tentar achar um defeito nela, ou te faz procurar mais e mais exemplos de sucesso para tentar decifrar a fórmula mágica. Ou seja, a porra da ansiedade que foi causada pela comparação te joga de volta para mais comparação. E o ciclo recomeça, só que agora com o motor mais quente. Cada volta é mais rápida, mais intensa. Cada comparação joga mais gasolina ainda na fogueira da ansiedade. E é exatamente por isso que a gente se sente tão exausto. A gente dorme e acorda cansado. E o cansaço não vem do nosso trabalho e nem dos nossos projetos. Ele vem desse motor que nunca desliga. Ele fica ali, em segundo plano, consumindo toda a energia vital,
mesmo quando a gente tá parado, tentando assistir um filme. O barulho dele não deixa a gente em paz. Então, o problema é profundo, sabe? Não adianta só tentar não se comparar. Isso é como tentar parar o motor gritando com ele. Não funciona porra nenhuma. Para parar o ruído, a gente precisa cortar o combustível. E para cortar o combustível, a gente precisa de um ato radical. A gente precisa quebrar a régua de uma vez por todas. E o mais importante, a gente precisa de uma nova ferramenta que guie a gente, sabe? O motor tá ligado, a ansiedade tá consumindo tua energia e a causa é a régua quebrada da comparação. O que a gente faz agora? A gente tenta correr mais rápido para vencer a ansiedade? A gente tenta se comparar mais ainda para achar um jeito de ganhar o jogo? Não, a gente para. A gente para e faz uma coisa que parece radical, que parece assustadora. Com um ato consciente de vontade, quebra a régua. E quebrar a régua não é só um pensamento positivo não, pô. É uma decisão ativa mesmo. É um grito de independência mental. É você, ao olhar um post, uma história, uma vida que te causa aquela pontada de insuficiência, respirar fundo e dizer para si mesmo: isso é uma régua quebrada. A medição é inválida. É meio que você treinar a sua mente para reconhecer a mentira da comparação no exato momento em que ela acontece, tá ligado? É virar um fact-checker, tipo, checagem de fatos da sua própria ansiedade. No começo, isso meio que cria um vácuo, sabe? Um certo pânico. Porque se a gente não usa mais a vida dos outros como referência, como é que a gente sabe que tá progredindo? Como a gente sabe para onde ir? Se eu quebro a única ferramenta de medição que eu conheço, eu fico perdido? Não. Você não fica perdido. Você finalmente tem a chance de encontrar a sua ferramenta de verdade. É aqui que a gente para de medir e começa a navegar, tipo um barco, sabe? A gente joga fora a régua e pega uma bússola na mão. Olha que lindo. Pensa na diferença fundamental entre as duas. Tipo, uma régua mede sua posição em relação a pontos externos. Ela só funciona por comparação, de fato. Eu tô a 10 centímetros do ponto A 20 centímetros do ponto B e a 50 centímetros do ponto C. É meio que um instrumento de posicionamento social. A bússola, essa princesa, é diferente. Ela não se importa com os pontos externos, tá ligado? Ela funciona alinhada a uma força interna. A um norte que é só seu. Ela não te diz onde você tá em relação aos outros. Ela te diz se você tá caminhando na sua direção. Puta merda, que foda, caralho. E o que é essa bússola? É o seu conjunto de valores. É a sua curiosidade genuína. É aquilo que te faz sentir vivo, que te dá energia em vez de roubar ela. É a sua definição pessoal de uma vida boa e uma vida com significado. E essa definição é única, intransferível, porque ela é só sua. Quando você usa a régua, você vive no tempo dos outros. É um tempo linear, tá ligado? Marcado por metas que a sociedade impõe. Tipo, se formar aos 22, casar aos 30, ter filhos aos 33, virar diretor aos 40, é um checklist. Mas quando você usa a princesa da bússola, você passa a viver no seu tempo. E o seu tempo não é uma linha reta, é um ciclo. Tem a estação de aprender, tem a estação de descansar, tem a estação de construir, tem a estação de desmoronar e se refazer. Nele, começar uma faculdade aos 40 anos não é um atraso, é o começo da sua estação de aprendizado. Escolher uma vida mais simples aos 25 não é um fracasso, é o alinhamento perfeito com a sua bússola. A meta deixa de ser, tipo, chegar na frente e passa a ser caminhar alinhado. A ansiedade barulhenta do motor da comparação, ela é meio que substituída pela calma silenciosa da direção. Você para de correr e começa a caminhar, com um propósito de verdade. Quebrar essa bendita régua é o ato de libertação que tu precisa. Ajustar a bússola é o ato de se encontrar. Mas beleza, como a gente faz isso na prática? Como é que a gente começa a dar os primeiros passos, guiado por essa nova ferramenta no meio de tanto ruído do mundo? Correr a sua própria corrida não é sobre se isolar do mundo. É sobre aprender a dançar na sua própria música, tá ligado? Mesmo que a balada dos outros esteja com um volume mais alto. Caralho, esse vídeo tá filosofando. É preciso silenciar o ruído externo para conseguir ouvir a sua melodia interna. E isso é meio que uma prática, sabe? Um treino. E eu vou te passar aqui os primeiros passos, tipo, os exercícios certos para você fortalecer esse novo músculo. Vamos lá. Primeiro passo. Faça a dieta da informação. Você não pode correr em paz se o seu fone de ouvido está tocando o comentário de todos os outros corredores. Pegue seu celular e faça uma faxina. Dê um follow ou silencie qualquer pessoa, qualquer perfil, até mesmo uma marca que constantemente
Aciona essa sua régua quebrada. Você sabe quem são, eu sei que você sabe. Aqueles que te deixam com um gosto amargo de insuficiência. A sua paz mental é muito mais importante do que parecer informado sobre a vida de todo mundo. Preencha seu feed com coisas que ajustam a sua bússola. Artistas, professores, pensadores. Este canal que vos fala. Pessoas que falam sobre processos, não sobre resultados, sabe? O segundo passo, crie o seu diário de bordo. Puta merda, esse negócio do diário é muito retrógrado. Não, ele te ajuda de verdade. Um capitão que navega com a bússola, ele anota o progresso da sua viagem. Você precisa fazer o mesmo. Não é um diário para contar seus sentimentos, viadagem. Não é assim. É mais simples do que isso. Todo dia, no fim do dia, anote só uma coisa. Uma pequena vitória na sua própria corrida. Tipo, hoje eu consegui ler por 15 minutos. Hoje eu tive coragem de dizer não. Hoje eu comecei aquele curso online. Coisas pequenas, tá ligado? Mas ao fazer isso, você treina seu cérebro a procurar evidências do seu progresso e não do progresso dos outros. Você começa a construir, tijolo por tijolo, sua própria validação. Você para de procurar a sua história na vida dos outros e começa a escrever a sua. O terceiro passo é celebre o esforço e não só o pódio, tá ligado? A corrida dos outros é obcecada com a linha de chegada, com o pódio e com o troféu. Sua corrida é diferente, meu camarada. Nela, a vitória é o ato de correr, é o esforço. Comemore o fato de que você teve a disciplina de sentar e estudar por meia hora, mesmo que você não tenha aprendido tudo. Quando você celebra o processo, pressão pelo resultado diminui e a alegria de simplesmente estar no caminho, ela aumenta. E o quarto e último passo, encontre a sua tribo da bússola. Correr sozinho pode ser solitário, né? Todo mundo sabe. Então procure pessoas que também estão tentando correr suas próprias corridas. Tenha conversas que não sejam competições de quem conquistou mais. Fale sobre dúvidas, sobre medos, sobre processo, sobre o que você está aprendendo. Se afasta de ambientes onde a única medida de valor é a régua quebrada do sucesso material. A sua comunidade pode ser o vento que sopra nas suas velas. No final das contas, velho, a verdade é que nunca vai haver um dia em que você chegue lá, porque não existe um lá. A vida não é uma linha de chegada, é a pista de corrida, é o caminho. Você tem que apreciar. E a única pessoa que você precisa superar é quem você foi ontem. É meio que uma vibe de Kobe Bryant, tá ligado? A única comparação que vale a pena é com o seu próprio potencial. E a única linha de chegada que importa de verdade é a de chegar ao fim do dia e ao deitar a cabeça no travesseiro, sentir um pouco mais de paz, de tranquilidade. A paz de saber que mesmo devagar, mesmo com desvios, você tá na direção que a sua própria bússola aponta. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade. Então, véi, se essa conversa te ajudou a enxergar a tua jornada de uma forma diferente, considera aí tá deixando like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que podem estar se sentindo assim. E é claro, se inscreve no canal, né, para não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Espero ter ajudado e vamos pra frente.